Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai ver e ouvir esse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de um tema muito importante para muitas e muitas pessoas que têm dificuldades em aprender a dirigir. Por quê? Essas pessoas estão tomadas de medo, de nervosismo, de pânico. Então, como vencer o medo para dirigir? No vídeo de hoje nós vamos falar de 7 dicas ou 7 conselhos para aquelas pessoas que estão tendo esse tipo de dificuldade, que é o medo de dirigir. Então vamos direto ao ponto número 1. O primeiro conselho ou a primeira dica é que você entenda a necessidade de liberdade para você mesmo. A necessidade de você não depender de terceiras pessoas. A necessidade de você não depender do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu amigo. A necessidade de você não depender de um taxista chegar atrasado, ou você ter que esperar muito tempo as empresas de transportes como Uber, Lyft e tantos outros. Então, a primeira coisa que você tem que estar muito claro para você perder esse medo é saber da necessidade de liberdade, de você poder sair a hora que você queira sair, à noite, pela manhã, meio-dia, levar seus filhos na escola ou ir para o seu trabalho se você chega atrasado porque o transporte se atrasou. Então, a primeira dica, o primeiro conselho, coloque na sua mente, é uma necessidade de liberdade para você mesmo. Você precisa entender que para você vencer esse medo, vencer esse pânico, vencer esse nervosismo de dirigir, então lembre da necessidade que você tem de não depender de ninguém. Esse é o primeiro conselho, essa é a primeira dica. Então, vamos agora para a segunda dica, ou o segundo conselho. Então, pessoal, o segundo conselho, ou a segunda dica, para você perder o medo, ou pânico, ou nervosismo para dirigir, é você entender que isso é uma economia para o seu bolso. Como você disse, Carlos? Isso mesmo. Economia para o seu bolso, para a sua carteira. É muito caro o serviço de transporte público, o serviço de transporte de empresas particulares, como já mencionei atrás, Lyft, Uber e tantas outras, InDrive e tantas outras empresas de transporte, é muito caro. Então, você precisa entender e estar claro, é uma economia para o seu bolso, para a sua carteira. Você vai economizar muito mais se você tiver seu próprio veículo, se você tiver a sua drive. Então, pense nisso. Eu preciso aprender a dirigir, preciso vencer esse medo. Lembra, preciso economizar. Ainda que você tenha o seu veículo próprio, é muito mais econômico você andar no seu carro, mais cômodo do que você depender de transportes extras. Então, a segunda dica é: pense na sua economia de bolso ou de carteira. Vamos lá então para a terceira dica, o terceiro conselho para você vencer esse medo a dirigir. Então, pessoal, a terceira dica e o terceiro conselho que eu quero dar para aquelas pessoas que querem e precisam vencer o medo, o pânico, para começar a dirigir, pense da seguinte maneira: se eles podem, eu também posso. Como assim, Carlos? Escute bem, você e eu já vimos pessoas que têm até deficiência física, lhe falta um braço, lhe falta uma perna, e acomoda o veículo e dirige.
Você tem visto pessoas de maior idade que você, pessoas de 60, 70, 80 anos, que dirigem, não tem medo. Pense também, se fulana, minha amiga, pode, sabe dirigir, eu também posso. Se fulano, meu amigo, sabe e pode dirigir, eu também posso. Você tem que entender que você tem capacidade para fazer. Então, o terceiro conselho, ou a terceira dica é justamente essa. Pense dessa maneira. Se eles podem, eu também posso. Se eles fazem, eu também posso fazer. Se eles têm a capacidade de dirigir para aqui, para lá ou acolá, eu também posso. Então, se eles podem, você também pode. Fica aí essa terceira dica. Então, meu querido, minha querida, ao quarto conselho, ou a quarta dica para você vencer o medo, o pânico, o nervosismo, para você começar a dirigir. E esse conselho é bem interessante, a forma que eu vou te falar. Evite pedir a teu esposo, a tua esposa, a teu amigo mais próximo que te ensine a dirigir. Por quê? Talvez eles estejam preparados para dirigir para eles mesmos, mas não para ensinar. Não tem a capacidade para ensinar. Não é todas as pessoas que têm o dom de ensinar, que têm a paciência para ensinar. Então, o que é que vai acontecer? A cobrança vai ser muito maior. O nível de exigência vai ser muito maior. Então, você vai se sentir frustrado ou frustrada. Então, o terceiro conselho é esse. Evite pedir a teu esposo, a tua esposa, a teu amigo, teu vizinho que te ensine. Procura um profissional. Procura uma autoescola que tem pessoas capacitadas para te ensinar a dirigir. Ou até mesmo pessoas particulares que não são assim diretamente ligados a você, que você vai pagar, mas você vai ter a consciência, o entendimento que essas pessoas vão te ensinar muito melhor e vão até mesmo te respeitar muito mais, e você não vai ter que ter essa dependência de que a pessoa está fazendo grátis para você e está fazendo um favor para você. Então, a quarta dica é essa. Evite pedir a pessoas muito próximas a você que te ensine a dirigir, porque nem muitos deles não estão preparados para ensinar. Então, é um tema bem delicado, mas é muito importante que você saiba disso. Então, a quarta dica é: busque um profissional de fora, uma autoescola, ou se você tem um amigo, mas que seja um profissional que vai te ensinar, talvez vai ser bem melhor para você. Então, pessoal, a quinta dica de Carlos Oliveira, ou o quinto conselho para você perder o medo a dirigir, o nervosismo, o pânico, o terror a dirigir, é que você vai, inclusive, ganhar mais dinheiro se você tiver a sua drive license. Se você tiver o seu veículo, você vai poder até conseguir um trabalho melhor, quem sabe, melhores condições para você. Então, o quinto conselho é esse: pense, eu preciso ganhar mais. E se eu tenho minha carteira de motorista e se tenho o meu veículo, eu tenho a capacidade de ganhar muito mais com ele. Ganhar tempo, ganhar dinheiro e saber que eu vou me locomover daqui para ali, para lá ou para qualquer lugar com toda a facilidade. Pense nisso e já voltamos com o sexto conselho. Então, pessoal, vamos ao sexto conselho, a sexta dica para você perder o pânico, o medo, o terror a dirigir. E essa dica é a seguinte: você tem que entender que o medo, ele faz parte do jogo da vida. Como assim? O medo, ele tem dois fatores. Ele pode te proteger, porque você tendo um certo medo, você não se lança facilmente, pondo em risco a sua vida. Então, o medo tem o seu lado que te protege. Porém, no entanto, o medo tem um lado muito negativo, que ele
pode te paralisar, ele pode te bloquear. Então, você tem que saber ponderar, você tem que saber equilibrar entre o medo que te protege e o medo que te bloqueia. Tem que ter as duas coisas em equilíbrio, porque se você deixar que o medo seja maior que você, você vai se paralisar e você não vai avançar em muitas áreas da sua vida, inclusive na área de poder pegar um veículo e dirigir. Então, quando você sair na rua que você vê um traque ou uma carreta, como nós brasileiros dizemos, você vai se bloquear e não vai sair. Então, o medo tem esses dois fatores. Ele pode te proteger, mas ele pode te bloquear. Então, como eu faço? Você simplesmente controla o nível da sua ansiedade e você vai saber que você tem capacidade de vencer os seus medos, de vencer seus temores e avançar. E você tem a capacidade, sim, de aprender a dirigir, e não somente veículo pequeno. Você pode dirigir, inclusive um traque, inclusive uma carreta, um carro de corrida. Tudo nós podemos, se acreditamos em Deus e se acreditamos em nós também. Ok? A sexta dica, já vamos para a sétima e última do dia de hoje. A sétima, e podemos dizer que uma das mais importantes dicas ou conselho, ainda que eu já mencionei anteriormente, mas é bom você fixar isso na sua mente e no seu coração. Acredite em Deus. Se Deus ele te trouxe a essa terra, é para que você possa se desafiar e fazer muito mais coisas do que o que você pensa que é capaz. Acredite em Deus, mas acredite em você também. Acredite no seu potencial. Acredite que você já fez coisas mais difíceis. Você já venceu desafios maiores. Então, se você já venceu desafios maiores que esse, então você tem a capacidade, sim, de aprender a dirigir um veículo, qualquer que seja o veículo. Então, como disse anteriormente, procure um profissional, procure uma autoescola, procure uma pessoa que tem o dom para ensinar e você vai vencer todos esses medos, você vai vencer todos esses terrores, você vai vencer todo esse nervosismo, você vai vencer e você vai dirigir. Eu quero ver você com sua drive license, eu quero ver você com seu veículo, você se sentindo orgulhoso ou orgulhosa que você conseguiu, que você venceu. Um abraço, fica com Deus, lembra de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e deixar os seus comentários. Quais são esses temores, quais são esses medos que te estão paralisando? Queremos saber de você. Um abraço, fica com Deus e nosso canal Dicas com Carlos Oliveira.